Brahmanes irritados com Rama. Os Brahmanes acabaram de sair do banho, tendo esfregado cinzas por todo o corpo. Em volta do pescoço, eles colocaram guirlandas de rudrashka. Os seus dotes estavam molhados. As suas mãos seguravam a água e os 16 materiais destinados à sua adoração. Para banhar o Deus, eles foram até à grande porta do templo. Aqui, Nama estava a realizar o seu kirtan, cantando e dançando na alegria do amor. Um enorme número de pessoas estava reunidos ali e os Brahmanes não viam como passar por elas. Externamente, eles realizaram as suas devoções e banhos, mas as suas mentes internas estavam contaminadas com pensamentos errados. Eles disseram ao povo: "Cuidado, ou vocês vão tocar-nos. Saiam para o lado." Um homem que tem raiva no coração pensa que todos são impuros, e ao cair na rede do pensamento errado, ele não vê ninguém como puro. Nos serviços de louvor em homenagem a Hari, não existe tal coisa de ser contaminado um pelo outro. Então, ao entrar numa assembleia de Brahmanes para ver e adorar Shiva e Vishnu, ninguém deveria pensar em contaminação. Qualquer um que diga que o Bhagavad Gita ou o Bhagavatam são contaminados pelo toque é um monte de pecado. Aquele que critica o Vedanta deve ser considerado o mesmo. Não reconhecendo a verdade disso, esses Brahmanes ficam possuídos de inveja. Eles estavam cheios de raiva e falavam rudemente com o povo. Eles gritaram para eles: "Por que é que vocês estão a cantar aqui inutilmente, batendo palmas e gritando alto? Tais ações são aceitáveis apenas em Pandari. Nagnat não gosta dessas coisas." Cada um deve ser tratado como quiser, porque o sal deve ser colocado no leite. Se tu adicionares açúcar aos vegetais, nunca aumentará o sabor. Se tu segurares o perfume no ouvido, ele não poderá sentir o cheiro. E por que contar histórias aos olhos? Mostra um espelho à tua língua e ela não poderá ver-se. Se tu mostrares aos teus olhos um sumo com sabor doce, eles não o poderão beber. Portanto, o senhor de Kailash, Shiva, o marido de Uma, não gosta desses kirtans em homenagem a Hari. Vai para Pandari e dança lá, deixando de lado toda a vergonha. Quando os Brahmanes disseram isto, os ouvintes responderam: "Vocês devem ter na vossa mente que Hari e Hara, Vishnu e Shiva, não são diferentes um do outro. Assim como a água do balneário sagrado e o elemento comum da água não são nem um pouco diferentes, doçura e açúcar não devem ser distinguidos um do outro. Uma lâmpada e a sua luz, uma flor e o seu mel não são diferentes. O sol e os seus raios não são diferentes. Não se deve dizer que a nuvem e a água são diferentes. Nunca se deve tentar separar o brilho de uma joia. Como apontar a diferença entre a comida deliciosa e o seu sabor? Um instrumento musical e o seu som são sempre iguais. Então todas as pessoas sábias falam de Shiva e Vishnu como realmente um, enquanto o matador de Madam Shiva ouvia os louvores de Vishnu, ele amorosamente balançava a sua cabeça de alegria. Os Brahmanes, ouvindo esta resposta dos ouvintes, ficaram muito furiosos e disseram: "Essas pessoas inferiores, com orgulho nos seus corações, estão a pregar para nós, até mesmo para nós, Brahmanes, que somos da casta mais elevada e que temos autoridade, explicar os shastras com pleno conhecimento. Não aprovamos os princípios pregados por Nama."
Agora saiam daqui imediatamente. Caso contrário, iremos puni-lo. A esta ameaça dos Brahmanes, ninguém respondeu. Já estamos atrasados na nossa adoração a Shiva e não há outro caminho aberto para entrarmos no templo, disse um. Outro disse: acaba com Nama imediatamente. Se alguma dessas pessoas nos tocar, teremos que voltar a tomar banho vestidos. Dizendo isto, dois deles forçaram-se a ficar no meio da audiência. Assim como quando presentes são dados àqueles que são dignos deles, aqueles que são indignos são afastados pela inveja. Assim estes Brahmanes subitamente entraram no templo. Eles disseram com raiva a Nama: por que é que tu estás a fazer todo esse barulho desnecessariamente aqui? A consciência corporal tornou-vos todos semelhantes uns aos outros. Ao dar a esses homens os seus princípios, tu atrapalhaste o desempenho dos nossos ritos. Agora vai, fica na parte de trás do templo e lá tu podes cantar sem qualquer vergonha. Amdev, tendo ouvido a sua exigência, curvou-se aos Brahmanes. Ele respondeu: eu farei isso. E o nobre Vaishnava partiu dali. O entusiasmo do Kirtan rapidamente se dissipou, assim como quando alguma bebida intoxicante cai numa jarra cheia de água benta, ou como quando o sal é colocado no leite, ele imediatamente estraga o leite, ou como quando a pasta de sândalo foi preparada e cai alho nela, ou como quando a safétida é misturada com almíscar, destrói naturalmente este último. Então, quando o servo de Vishnu, Nama, foi embora, o entusiasmo do Kirtan dissipou-se. Vendo isto, os corações dos ouvintes sentiram extrema tristeza, assim como quando a comida deliciosa servida em pratos e um corvo o agarra, ou como quando alguém volta de uma viagem e é roubado por ladrões no caminho. Então a multidão, com mentes perturbadas, saiu e todos seguiram Nama. Na companhia de Namdev, eles retiraram-se para trás do templo de Shiva e lá sentaram-se para a continuação do Kirtan. Quando o sol se pôs, os seus raios acompanharam-no. Quando o rei vai para o deserto, o seu exército também o acompanha. Em qualquer direção que o vento sopre, as nuvens também se movem no mesmo caminho. E todos os ouvintes seguiram Nama. Com alegria e gritos, eles bateram palmas ao nome de Hari e lágrimas escorreram dos olhos de lótus do servo de Vishnu. Nama, Nama gritou: ó purificador do pecado, ajudador dos desamparados, marido de Rukmini, apressa-te em minha ajuda, ó vida do mundo, porque me abandonaste nesta terra estrangeira. Hoje é como se uma corça tivesse descartado os seus filhotes, ou como se um pássaro tivesse esquecido os seus filhotes, ou como se uma mãe tivesse abandonado o filho na selva, ou como se o pássaro Shatak fosse esquecido pelas nuvens, ou como se a lua estivesse zangada com o pássaro Shakor, ou como se o sol estivesse zangado com o lótus. Hoje é como se a alma tivesse abandonado o corpo, ou como se a visão tivesse voltado contra os olhos, ou como se os 5 senhores vitais tivessem descartado a vida. Tal é a nossa condição infeliz hoje, ó morador de Pandharpur, Vitabai, deusa da família, como é que tu me esqueceste? Vaguei por todo o mar, ao redor dos continentes, e com os meus próprios olhos vi todos os locais de banhos sagrados, mas em nenhum lugar vi um Deus como tu, com os pés paralelos, com as mãos nos quadris, de forma bela, agradável de se olhar, como se vê e contempla o ídolo. No lado, a consciência se dissolve completamente, enquanto os oimbals, a vina e o tambor soam, e os estandartes das águias criam uma bela vista. Quando olhamos para eles, as pálpebras esquecem a sua atividade.
de piscar. Assim, Nama, sufocado pela emoção, pensou no marido de Rukmini. Só então uma coisa extraordinária ocorreu. Ouçam isso, seus santos e piedosos. Como um raio, e de repente ficou de pé onde o Kirtan estava sendo realizado. Não eram apenas 900.000 bandeiras, eles eram o fruto das 9 formas de Bhakti, ou como se os 9 sentimentos, sendo personificados, entrassem na execução do Kirtan. Vendo esta maravilha, todos os homens ficaram surpresos, sem pensar em possuir um corpo. Isso encheu tanto de alegria o servo de Vishnu, Nama, que ele gritou com entusiasmo os nomes de Vital e em seu amor dançou no meio do Kirtan. A noite foi na metade escura da lua. Estava intensamente escuro, mas os estandartes preenchiam com a sua luz todos os espaços disponíveis. A alegria era grande no coração de Nama. O som das palmas encheu o céu. Os deuses fizeram chover uma abundância de flores. A maravilha estava além da conceção. As pessoas, na sua alegria, ergueram as mãos e fizeram barulho de palmas e estalos de dedos. As 64 artes personificadas pareciam estar ali, observando a maravilha com espanto.